Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Daniel da FIT com mais um vídeo tirando a dúvida de um cliente. E basicamente aqui eu simulei a tabela, claro, eu não posso mostrar a tabela real. E qual era a pergunta deste cliente? Como é que eu posso fazer para organizar. Opa, apertei o botão errado, desculpa. Como é que eu posso fazer para organizar meses em ordem crescente de meses? Janeiro, fevereiro, março, abril e assim por diante. Eu não posso usar alfabética, porque se eu usar alfabética dá problema. Aqui eu tenho como data, aqui eu tenho escrito para mostrar os dois casos para vocês. Então aqui é sem enrolação, direto, vamos lá. Uma das coisas que eu falei para o cliente é que depende de como está escrito. Porque quando eu tenho o mês desse jeito, eu realmente não posso jogar, por exemplo, aqui, classificar de A a Z, porque olha o que vai acontecer. Abril, agosto, dezembro, janeiro, deu tudo errado. Mas, quando eu tenho em data, tem um jeito de você ter a data e você tirar o mês deste jeito, esta visualização aqui. E daí, com a data, eu consigo organizar de modo crescente? Não necessariamente. Por quê? Porque quando eu classificar do mais antigo para o mais novo, olha só, o que acontece? Eu tenho aqui um junho que é de 2000, mas eu tenho aqui, por exemplo, um dezembro que é de 90, e daí a coisa deu ruim. Então, tudo depende do que você tem possibilidade de fazer e de como tá. Primeira coisa, como é que eu exibo a data desta maneira? Eu posso pegar aqui uma coluna e na formatação dela pôr um formato personalizado. Cliquei aqui e qual é o formato que eu pus? 4Ms. 4Ms, vocês podem ver aqui, dá até para copiar, mas este é o formato que vai colocar o mês escrito. Aqui tem PT, porque na verdade a gente vai escrever de acordo com o Brasil, português. Este formato vai me escrever o mês, em vez de escrever todos os dias, tudo, vai me escrever o mês daquele período. Então, o que daria para fazer? Quais são algumas maneiras? Então, eu posso escrever o mês desse jeito, se for o caso. Uma coisa que eu posso usar também é extrair a célula mês. E olha o que acontece. A célula mês eu vou extrair. E ele vai me mostrar janeiro, fevereiro e assim por diante. Só que na verdade ela também pode me mostrar, e de novo, ó, vai depender, até por isso que ela deu erro, isso não era para estar assim, eu posso pôr no formato de número. Tira a vírgula, mês não tem vírgula, e daí na hora de classificar, vou chamar de mês numérico, na hora de classificar, eu classifico pelo mês numérico, daí dá certo. Então, se eu tenho uma data, extrair o mês da data, ele faz com que eu consiga classificar, combinado com este formato aqui personalizado, que eu vou fazer o quê? Que vai me escrever o mês. Então, eu combino essas duas colunas para conseguir classificar em ordem de mês, em ordem crescente de mês. Esta é uma das maneiras que é bem útil, bem legal quando eu tenho a data escrita. Ou seja, igual eu tenho aqui. E quando por algum motivo já veio o mês escrito, tem alguma solução? Tem. Eu seleciono o intervalo inteiro, eu vou desclassificar primeiro, vou classificar aqui do mais antigo para o mais novo, só para vocês verem que a solução funciona. Eu seleciono aqui todos os dados, nota que eu selecionei tudo de novo, eu não selecionei só a coluna, essa que é a diferença. Poderia usar o atalho que eu já falei algumas vezes aqui, Ctrl Shift para o lado e para baixo quando eu tenho um banco de dados bonitinho. E o que eu vou fazer? Dados, classificar, classificar por mês escrito. Eu vou usar mês escrito aqui porque o aniversário está em data. E eu vou classificar por uma lista personalizada. Repara que ele já tem essa lista pronta, eu não preciso nem digitar. A lista dos meses, igual por exemplo a lista de dia da semana, ele já tem. Então eu tenho essa lista aqui personalizada. Seleciono ela, dou OK. Quem quiser assiste o vídeo de novo com mais calma para pegar. Seleciono ela, dou OK. Olha só, classifiquei de novo a mesma classificação pelo mês escrito. A desvantagem desse método, ou não desvantagem, eu falar modo e método, misturei os dois, né? Então a desvantagem deste modo ou método é que eu tenho que tomar cuidado para selecionar tudo.
Porque senão, vou dar um Ctrl Z, o que eu posso fazer? Dá uma olhada aqui, Joyce, Nayara, Larissa, olha só o que eu posso fazer aqui. Selecionei só o mês escrito, vim aqui em classificar, não expandi a seleção, por exemplo, coloquei continuar com a seleção atual, não sei o que isso significa, e na hora que eu classificar, ele vai classificar apenas esta coluna. Olha como o resto vai continuar igual, pessoal, presta atenção agora. Ó. Eu mudo aqui, mas eu não mudo aqui. Ou seja, eu tirei totalmente a paridade da linha. O dado não mais é real. Reparem que o que estava em aniversário não está batendo com o que está em mês escrito. Ah, e se eu expandir a seleção, o Excel acerta? Se o seu banco de dados estiver bonitinho, sim. Se o seu banco de dados, às vezes, estiver, por exemplo, assim, tiver uma linha em branco, ele pode não acertar. Eu já vi um caso que tinha uma coluna que estava vazia, a pessoa não percebeu e deu um rolo. Acho que eu já comentei esse caso aqui no vídeo. Deu um rolo enorme, porque ele classificou daqui para cá e não classificou a última coluna. E ele demorou um tempo para perceber que tinha alguma coisa errada no banco. Mas enfim, pessoal. Esses são os alertas, é assim que você usa o Excel. E tá aqui a dica. Como classificar pelo nome do mês. Seja quando você tem a data, que eu mostrei um pouco mais completo para escrever o nome. Seja quando você tem o nome para fazer uma lista personalizada. Tá com alguma dúvida? Tá precisando de alguma coisa? Fala aqui com a gente. A gente ajuda vocês. Só mandar sua dúvida pra gente por Facebook, por YouTube, que a gente, às vezes vem bastante dúvida, mas a gente tenta responder, retomando aqui os vídeos no canal. É isso, pessoal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.